Pessoal, nessa live a gente vai tratar sobre você ter uma outra ocupação além da sua ocupação primordial, né? Você já estuda, né? Você faz uma faculdade, né? E às vezes a vida vai te encaminhando, vai te levando por caminhos, né? E você acaba trabalhando com coisas alternativas, né? Então hoje, né? Para quem não me conhece, né? Na verdade, eu sou arquiteta, né? Estudei na UFRJ e hoje sou professora de dança cigana e dança flamenca. Quer dizer, então, a vida vai nos levando por caminhos assim, e a gente vai mudando, né? A gente vai se adaptando, a gente vai tendo novas atribuições na vida e eu acho que isso também, né? Tem uma questão energética também que a gente vai tratar aqui na live com a Raquel. Eu vou falando aqui enquanto ela vai passando o link lá para a Eu galera tô ver. tentando passar, porque assim, eu acho que você consegue passar o link. Clica aí É, nos três botõezinhos aí, dos três deixa eu ver como é pontinhos, que eu vê se consigo. aparece. Aparece. Ah, Deixa eu só confirmar aqui a minha conexão também, para ficar tudo tranquilo. Na verdade, eu fui convidada, né, pela Tatiana Raquel para fazer essa live, tá? E na verdade é até um teste para mim, tá? Porque pretendo, né, em breve também fazer algumas lives para vocês, para a gente conversar também sobre dança cigana, né? Para vocês saberem um pouco mais também do meu trabalho, me conhecerem um pouco mais. bom, já temos aí, E ó, aí, Augusto entrou, quem mais está aí? tem, tem um pessoal que, né, que são Que é de seu, né? seguidores do Porque eu tô Instagram. tentando. Ai, tá tudo louco hoje. Mas não tem problema, não tem problema. Ó, tô mandando aqui o link. Pessoal, a conexão da Tatiana Raquel tá um pouquinho complicada, tá? Mas assim, a gente vai conversando, né? A gente vai falando, tá? Isso aqui é só um aperitivo também, porque depois no meu perfil também, aqui no Instagram, a gente também vai fazer umas lives para conversar, para falar de dança, né? Falar de outras coisas também, né? Além da dança cigana também, eu trabalho com aromaterapia, né? Também sou artista plástica, né? Também tem outras atribuições também. E é isso, a gente acaba transformando hobbies, às vezes, em trabalho, né? Na verdade, eu fui uma criança muito tímida, tá? Quando eu era bem novinha, eu não gostava de dançar. Vocês vão acreditar nisso? Então não vão, né? Sabia que vocês não acreditar nisso. Eu não gostava de dançar, olha isso. E hoje sou professora de dança. Então, assim, às vezes a vida nos prega peças, né? A gente vai por caminhos diferentes, né? E aí, Raquel? Voltou? Voltei, vamos lá. Tá me ouvindo? Olha Tô. que loucura. Agora Ó, eu tô. mandei o convite, vamos ver se o pessoal chega até aqui, porque eu não consegui abrir a live, pedi para Marta Raquel, aí, Marta, né? um beijo. Minha aluna, minha Ela, aluna Marta.
ela tá lembrando, né, que hoje eu vi até no teu Instagram, que hoje é o dia, né, internacional dos ciganos. Não escolhi essa data de propósito, não escolhi, juro, Exatamente. não pensei. Cara, vai ter um monte de gente que vai falar assim, vocês resolveram fazer a live por causa do dia do cigano. Gente, não foi nada, assim, porque para mim, Foi terça-feira justamente a é um dia agenda. melhor. Não foi nada combinado, gente. Olha, gente, como é que é a vida, né? Pois é, porque foi justamente o quê? Qual dia que você consegue? Qual dia que você consegue? Qual é a hora? É, bateu. Aí bateu terça-feira, mas assim, a gente nem tinha até esquecido, né? Que Que não tinha, doideira. não tinha nem pensado. Raquel, vou deixar. É, a conexão da Tatiana Raquel tá complicada, tá, pessoal? Então, ó, só para vocês terem um panorama, né? A Tatiana Raquel é psicoterapeuta, ela é terapeuta holística, ela trabalha com baralho cigano, ela trabalha com florais de Bach, ela trabalha com várias, com mesas Mesas radiônicas, radiônicas, né? Teta Healing, constelação familiar, tarô, inclusive, né, ministro aulas também, né, os cursos, que na verdade, né, essa ideia da live também é um convite, né, para o curso, né, que eu vou abrir no final do mês, eu pretendo abrir no final do mês, e aí a gente vai trabalhar o quê? O baralho cigano, e me veio essa ideia de também fazer um curso, né, dos florais de Bach. Por quê? Eu estava até comentando com a Raquel, né, porque existe essa necessidade, às vezes a pessoa chega, né, para a leitura de um oráculo, tanto o tarô quanto o baralho, e a gente percebe que a pessoa, às vezes, ela quer o norte, ela quer, às vezes, quer respostas, quer que, né, o jogo te dê muitas respostas. Só que lá no fundo, no fundo... outra aluna minha aqui, ó, Sônia Regina, ó, entrou na live. Oh, muito bom. Beijo, Sônia. E a gente vê que a pessoa precisa de um equilíbrio emocional, né? De trabalhar as emoções, porque a pessoa desequilibrada, ela não tem condição de decidir nada. Então, me veio isso na cabeça, né? Por que não juntar dois cursos que eu já fazia separadamente em um só e chamar mulheres que queiram fazer uma transição de carreira, que queiram ter uma renda extra, que queiram trabalhar dentro de casa, porque trabalhar com terapias também se consegue trabalhar dentro de casa. E isso é muito Trabalho bom. online, né? É o trabalho online hoje em dia, né, que um dos poucos benefícios da pandemia foi as pessoas se abrirem para esse universo, né, do Com online. certeza. Eu fui uma delas, né, que comecei a trabalhar de forma online, e eu falo que hoje em dia eu vivo o que eu desejei há 6 anos atrás, porque eu já estava, né, trabalhando com terapias, né, mas com uma criança pequena, que muitas vezes para eu atender, para eu fazer uma feira, fazer um evento como a gente fazia, né, Raquel, os encontros do Ho'oponopono, eu precisava deixar meu filho com alguém, né, ou levar ele, era cansativo, e aí eu ficava naquela, poxa, eu estou trabalhando com o que eu gosto, né, eu estava fiz a transição de carreira, não foi fácil, mas eu senti a necessidade de estar com meu filho também. E hoje em dia eu consigo isso. Eu vejo que eu tenho muito mais qualidade de vida, né? Fazendo esse online, né? Trabalhando de forma online. Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem como você... Ai, meu Deus, não quero sair, não. Apertei o negócio aqui, já veio sair. Tem como você gravar? Eu Não. acho que sim, eu acho que vai ficar Ah, ele gravado. fica gravado. Aí depois Fica tem como gravado, me fica mandar. gravado, fica gravado, fica gravado. Tá. Então, eu vou fazer um breve resumo do que aconteceu comigo, né? Eu era professora, eu dava aula, e eu cheguei a ter estafa por conta disso, porque a gente sabe que
salário de professor é uma delícia, e para viver minimamente com conforto, eu trabalhava de manhã, chegou, não foram assim todos os anos não, né? Mas teve uma época que eu trabalhei de manhã, tinha turma de manhã, tinha turma à tarde, e dava aula particular até 10 da noite. Então isso acabou me gerando uma estafa. E chegou uma certa hora que eu decidi montar uma cooperativa de aulas particulares, porque, para mim, as aulas particulares eram muito mais rentáveis. E aí aquilo foi funcionando, foi bacana, foi uma época muito bacana, que eu gostei muito, cresci bastante nessa época, mas também chegou um momento que eu falei assim, sabe quando a coisa não vai fazendo sentido, né? Às vezes você está trabalhando com uma coisa e a coisa não está fazendo muito sentido para você. E aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar com aquilo. Eu já fazia alguns cursos de terapia, que na verdade as terapias estão comigo desde os 15 anos, né? Que eu sempre fui chegada nos cristais, na numerologia, eu já estudava essas ramificações aí desde cedo. Mas não via isso como uma possibilidade de trabalho. E aí eu decidi que eu não queria mais dar aula, que aquilo não queria. Aí veio o Antônio também, eu engravidei. Aí eu fiquei um tempo no limbo, né? Ainda dando aula, aí cheguei a estudar para concurso público. E aí também comecei a entrar numa depressão, né? Eu tive síndrome do pânico. E o que me levantou foi justamente esse resgate das terapias, que eu comecei a fazer uma reciclagem nos cursos que eu já tinha feito. E aí eu descobri um mundo novo, que quando eu comecei a pesquisar, eu vi novas técnicas que eu não conhecia, né, em 2000. Não fazia a menor ideia, né? E aí, 2000 até antes de 2000, né? Aí comecei a conhecer o Theta Healing, as mesas radiônicas, né? E aí comecei a entrar nesse mundo. Aí a coisa foi indo, eu falei, não, aquilo foi me curando também, né? Eu conheci os florais de Bach, comecei a me tratar. E fui me curando com as terapias. E aí eu falei, poxa, se é uma coisa que eu gosto tanto, que sempre esteve na minha vida, por que não trabalhar com isso? Né? Por que não fazer disso o meu trabalho? E assim, vou falar que não foi fácil, né? Que a gente estava até conversando, a transição de carreira não é fácil, não foi uma transição estruturada, foi aquela coisa mesmo, estou de saco cheio, quero largar, aí peguei outra coisa. Mas não teve caixa, entendeu? Um fundinho lá, um pé de meia, não teve. Então, o início foi pauleira, foi assim, divulgação maciça, né, perturbando parentes, amigos. Aí depois a gente começou a fazer eventos, né, feiras. Aí a gente começou a fazer os nossos eventos também. A Raquelzinha participava com a gente divulgava. Era bom, né? A gente divulgava o fone. Era bom, mas era perrengue também, né? Era muito cansativo. Mas foi muito legal, foi uma época muito boa. E a gente foi crescendo, a gente foi sendo conhecido. Na época, né, o pai do meu filho era meu sócio, né, ele foi meu sócio durante muito tempo na Ragnall. E a gente foi, né, tomando uma proporção maior. E foi muito legal. E hoje em dia eu vejo mulheres clientes minhas que chegam para mim falando, eu queria trabalhar com outra coisa que fizesse mais sentido, eu gosto de ajudar pessoas, né? Eu gosto de cuidar de pessoas e de diversas profissões. Cuidar da família também, né? Cuidar da de família. pessoas e continuar cuidando da família. E se cuidar também, né? E ter tempo de se cuidar, ainda tem esse, né? Ainda tem essa. E aí que começou a vir isso assim, poxa, eu posso montar alguma coisa para ajudar essas mulheres a fazerem uma transição mais suave, assim, não largar, você não precisa largar o que você está trabalhando para né, fazer esse trânsito.
Você pode estruturar bem, começar, né, a pegar cliente, porque, na verdade, um trabalho bem feito, ele é divulgado no boca a boca funciona, né, e eu sempre falo isso. O que me mantém até hoje é o boca a boca, né, que eu não sou uma pessoa tecnológica, eu não saco de tráfego pago, né, a Raquel sabe, eu tô no contraponto da tecnologia. Então, eu sei que assim, não é fácil, mas assim, pode ser feito de uma forma mais tranquila se a pessoa, né, ir com calma, se estruturar, né, começar a estudar, começar a aparecer, se divulgar, que isso também é importante. Com certeza. E aí veio essa ideia, né? Porque final desse mês eu quero abrir essa turma de baralho cigano com florais de bar, porque o floral de bar é uma ferramenta que auxilia a gente muito, né? Tanto cliente que chega para mim para oráculo, ou para mesa radiônica, ou para constelação, para qualquer coisa. E a gente percebe que as pessoas vêm com demandas, né, emocionais. E os florais, para mim, assim, foram uma virada de chave também na minha vida, né? Eu falei, bom, vou juntar isso, por que não agregar um curso para dar aquele start, né, para a mulherada? Ter duas ferramentas muito boas que as pessoas conhecem, que correm atrás, né, para começar, ou para fazer a sua transição, ou para ter uma renda extra, e o outro ponto é poder trabalhar também dentro de casa, que você pode fazer uma consulta, né, online, uma consulta também de florais online, tranquilamente, fazer uma sessão, um bate-papo, você vai lá e prescreve o floral, e você não precisa, que hoje em dia é a coisa que eu assim, tenho maior alegria poder estar em casa, trabalhando, e poder fazer as refeições com meu filho, não ter a preocupação de com quem vai deixar, tem hora de buscar. Isso para mim é uma riqueza, sabe? Assim, não tem preço, sabe? Claro que eu almejo, né, estar em outro patamar, né? Hoje em dia eu falo, eu estou onde eu quis estar 6 anos atrás. Mas agora eu almejo outros patamares. Eu sei que, né, com o trabalho a gente vai conseguindo. E aí chamei, né, fiz esse convite inusitado, que na verdade agora eu que virei a convidada, da Raquelzinha, que Raquelzinha também fez a transição de carreira, né? Então, estou vendo alguém falando, adoro florais e baralho cigano, então vamos embora. Entra aqui no grupo do WhatsApp que a gente vai... Minha aluna do Hotmart, hein? Ó, que chique. Então, vamos a gente tem que, embora, vamos fazer. A gente tem que diversificar, Raquel, tem que diversificar. A gente tem que fazer aula presencial, aula online, aula gravada no Hotmart, né? Tem que diversificar, né? A gente não pode... Eu estou esperando o seu Augusto me auxiliar, tá? Isso é uma dica também, tá, meninas? Né? Que queiram aí fazer essa transição, né? Ou ter uma nova atividade remunerada, né? Não procurem ter uma coisa só, procurem, assim, diversificar. Né? Isso também é uma dica para vocês que querem fazer essa transição, né? Essa transição de carreira. Mas conta aí você, a sua, Raquel, como é que foi? Então, o que acontece? Quando eu estava estudando ainda na escola, né, com 15 anos, me veio na cabeça assim, eu quero ser arquiteta. 3 anos antes de fazer o vestibular, eu já botei na cabeça que, minhas alunas também são tudo... Sou cromoterapeuta. A Sônia mexe também com terapias, a Cris também, né? Então, todo mundo acaba procurando também a dança cigana por conta das terapias, né? Das terapias holísticas, né? Acaba que uma coisa puxa a outra, né? Mas como eu estava falando, né? Quando eu estava na escola ainda, 3 anos antes de fazer o vestibular, me veio uma coisa assim, não, quero fazer arquitetura. E aí eu nem sabia direito o que era ser arquiteto, né? Mas me veio na cabeça, não, quero fazer arquitetura. Aí gostava de ficar fazendo desenho de régua, assim, muito certinho, né? Ficava fazendo concurso de desenho com meu irmão, aí, né?
brincando, né, em casa, de desenhar e tudo. E a minha mãe incentivava, né? Porque, na verdade, minha mãe, ela queria ter feito a faculdade de arquitetura e não conseguiu, é, porque ela queria fazer uma faculdade paga e trabalhar num emprego que ela conseguiu na época, mas meu avô não aceitou esse emprego, porque era para trabalhar na Cruzeiro do Sul, no aeroporto Santos Dumont, para emitir ticket. Ela não ia ser aeromoça. Ela ia trabalhar na companhia aérea só emitindo tickets no aeroporto do Rio de Janeiro. Mas meu avô, não quero que você seja aeromoça, não sei o quê. Achou que ela ia ser aeromoça e aí ela acabou porque ela não conseguiu concretizar esse sonho. Depois ela fez um concurso público, passou para uma estatal, né? E acabou não cumprindo esse sonho de fazer arquitetura. E acabou que eu, não sei se foi consciente ou inconsciente, né? A gente não sabe, né? Porque às vezes isso vem do útero, né? A gente vem esses sonhos, né? Acho que às vezes a gente acaba abraçando isso, né? E acabou que eu abracei essa coisa da arquitetura, né? Fiz a faculdade, trabalhei muitos anos, trabalhei com a minha tia, né? Irmã da minha mãe. Trabalhei também com outras pessoas, né? Outros arquitetos, trabalhei numa construtora. O meu último emprego foi trabalhando numa construtora, que assim, eu tinha o sonho assim, não, eu quero trabalhar na construtora. Aí eu consegui realizar o sonho. Eu trabalhei 3 anos numa construtora, na Barra, né? Eu saía da Zona Norte, vai para Eu Barra. lembro dessa E época. também era desgastante pra caramba, né? Era bem tenso, né? Essa coisa de você ficar se deslocando, né? E assim, pelo menos assim, eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar numa construtora, trabalhei, entendeu? Só que em 2016 eu fui demitida por contenção de despesas, né, pela construtora. E de lá para cá foi assim, eu fui, a minha mãe faleceu em 2016 e logo depois, assim, quando me botaram de férias e aí quando eu voltei das férias me demitiram, né? Então assim, eu fiquei aquela coisa assim, né, sem saber muito bem o que fazer. E aí acabou que eu já estava fazendo dança cigana por hobby mesmo, né? E a minha professora, né, que é a minha mestra, Eliane de Lona, me incentivou, né, a fazer a prova para o sindicato, a, a obter, né, a carteirinha de artista bailarina pelo Sindicato do Rio de Janeiro. Eu fiz um curso de instrução, né, instrução em danças ciganas, e desde então, aí no início comecei com um grupo voluntário, e aí foi indo, e aí eu parti para as casas de convivência da prefeitura. Hoje já estou com 3 casas de convivência, fora as minhas alunas particulares, fora as minhas alunas online, fora as minhas alunas do Hotmart, né? Com a Cris Olha daqui que na beleza. né? E a gente vai e as coisas vão acontecendo, né? E assim, a dança também puxa as terapias, né? No caso também, já fiz curso de baralho cigano também, só não jogo, Não, você né? fez curso de tarô também, né? Você lembra, né? Fiz curso de tarô com a Raquel também, entendeu? Então, assim, eu também estudo outras terapias, né, que auxiliam, né, além da dança, né, também estudo terapias, né, mas, assim, só não estou trabalhando hoje com elas. De repente, assim, no futuro, pode ser até que eu venha trabalhar também com terapias. Nesse meio tempo também, de 2019 para cá, também já trabalhei um tempo com aromaterapia, né? Já cheguei a dar palestra, né, de aromaterapia nos eventos lá que a gente fazia, que eu fazia com a Raquel, né? Sim, sim. E assim, a gente vai agregando, né? Agregando as coisas. E é um chamado que às vezes, assim, que eu entendo como um chamado energético, né? No caso da Raquel, né? Ela contou a história dela, né? Ela planejou, ela falou assim, não, eu não quero mais. No meu caso, assim, não foi uma coisa planejada. Foi uma coisa que o universo, né, foi
me levando por esses caminhos, né? Não foi uma coisa que eu pensei, não quero Não, mais ser parece arquiteta. que foi planejado, mas também não foi muito planejado, não. Foi uma coisa assim, eu falo que as terapias foram me tirando de um buraco que eu estava, sabe? Energético, emocional, né? Mas eu fiquei resistente, porque a minha cabeça, a minha mente era tão limitante, Raquel, que eu achava assim, gente, eu não via trabalhar com terapias como possibilidade de sobrevivência. E hoje em dia, assim, eu ganho muito mais sendo terapeuta do que quando eu trabalhava o dia inteiro. E você sabe, eu não trabalho o dia inteiro. Eu estudo, eu cuido do meu filho, eu faço outras atividades, né? Então, assim, a gente se limita muito, a nossa mente, a minha estava muito limitada. Então, por isso que eu falo, não foi assim, foi planejado, não. A coisa foi indo. E aí, quando eu tive o start, não, eu posso trabalhar com isso, aí a coisa foi A crescendo, Cris né? Mas botou fala, aqui, a continua. Cris botou aqui também, ó. Também acho que é um chamado. Eu acho que eu estava conversando, né, com a Tatiana Raquel antes da live, né? E a gente estava falando disso, realmente, né, Cris? Que é um chamado energético. Eu acredito até que é um chamado energético, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui na live, né? Qual o nível de entendimento, né, das pessoas que estão aqui na live, né? Mas assim, eu não sei se as pessoas têm essa consciência, né? Mas o planeta Terra, a energia do planeta, né, está passando por várias alterações, várias mudanças, né, energéticas principalmente, mas físicas também. E num processo de cura, né? Para o povo aí que é espírita, né? A gente sabe que a gente está passando de um momento de provas e expiações para um mundo de regeneração. E a gente está exatamente no meio aí dessa transição planetária, né? A Vivendo ressonância Schumann que o diga, exatamente, né? Que a ressonância, a Terra dá picos, né? exatamente De picos energéticos, energéticos. né? Tanto que às vezes as máquinas elas nem registram, né? Dá um apagão e ela nem registra de tão alto que está a energia do planeta, né? Então, assim, a gente tem, então, assim, essa transição, ela acaba fazendo com que as pessoas tenham esse chamado, né, que a Cris falou, de fazer coisas que curem pessoas, né? Até a Tatiana Raquel botou na chamada, né, da propaganda da live, né, que eu trabalho curando mulheres, né, através da dança, né? Então, Pois é, assim, que é uma cura, né? A dança é é uma uma cura. é uma cura, é uma cura, é uma cura, né? Tem até outros professores também que trabalham, né, especificamente nessa linha. Eu não, eu sou mais técnica, né? Assim, eu não caio muito para essa parte de cura, mas a gente sabe que tem, né? A gente sabe que isso também que anda ali, ó, coladinho, né? A gente sabe disso. E eu tenho, assim, vários casos, né? Nas casas de convivência, até nas aulas particulares também. Por exemplo, hoje, aqui no Meiro, tem uma aluna, Helenice, que ela teve poliomielite na infância e está fazendo aula comigo. Ela usa uma muleta e, assim, na hora da aula, ela bota a muletinha dela de lado e vai dançar. Entendeu? Na Olha casa que benção. na casa de convivência, eu tenho lá o exemplo, a Lourdes, lá na Tijuca, que ela deixa a bengalinha dela lá de lado e na hora de dançar, ela, não, Santa Clara vai me segurar. E ela vai e E dança. segura. E segura, né? Por exemplo, consegui, né? Não sei se vocês viram esses dias nos meus stories, né? É a Linda, uma menina linda, né? Que eu estou dando aula online, né? A Lissa, ela mora em Minas Gerais e ela tem síndrome de Down. E eu estou dando aula para ela online, né? Show. Eu vi. Ela mora numa cidade no interior de Minas Gerais. Ela morava em Belo Horizonte, fazia aula presencial com uma professora e a mãe dela se mudou para uma cidade do interior, que é mais complicado, né? Porque às vezes para você conseguir terapias para os especiais, né? Terapias presenciais é mais difícil, né? E aí ela me achou lá no Google e aí agora toda quinta-feira eu estou dando aula online para Lissa, né? Uma menina com Down. Quer dizer, então, assim, e tem outros casos, eu tenho caso de pessoas que fizeram cirurgia, no caso aqui até
a Sônia Regina, que tá na live aqui, que já é minha aluna já há alguns meses, mas eu tenho outros casos também de pessoas que fizeram a cirurgia de retirada de mama, né? Então tem a questão também da autoestima, né? Da dança, melhorar a autoestima e melhorar também fisicamente a condição da mulher que faz esse tipo de cirurgia, né? Que é uma cirurgia muito marcante na vida da mulher, né? Na Casa de Convivência lá da Penha, eu tenho o exemplo da Ângela, que também fez a cirurgia, ela quase não levantava o braço, hoje ela já está levando o leque lá em cima, já está, né? Já está Olha que maravilha. dançando, já está Os fazendo pequenos tudo. milagres acontecendo, né? Exatamente, são essas. Por mais que eu queira tratar, às vezes, a minha aula como uma coisa assim, mais técnica, né? Eu sou até assim, bem chatinha, né? Nesse caso, assim, sou bem técnica, né? Mas eu vejo, presencio essas curas, assim, né? Eu presencio nas aulas, né? Mas você sabe que assim, a dança ela já faz um alinhamento de chakra, né? Sim, Só o sim, fato de com certeza. estar se movimentando, você está gerando neurotransmissores que já vão começar a levantar a tua, né, a tua energia, teu campo energético, né, a tua vibração. E a cura vem através disso, de você sair daquele estado, às vezes, depressivo ou colérico, né, uma raiva, uma mágoa, e você começa a dançar, né, você começa a se empoderar também, né, e bota o pé no chão, muitas vezes, né, a gente dança com o pé no chão, você já está equilibrando os chakras todos, né? E aí a cura se faz através disso também. Isso é muito maravilhoso. Exatamente. Então, assim, essa coisa da transição, né, de carreira, só para a gente fechar, né? Assim como a Raquel falou no início da live, né? Não é uma coisa gostosa, né? Não é uma coisa fácil, né? Não é um mar de rosas, né? A gente passa por um período turbulento, né? Assim, o período que eu deixei de atuar como arquiteta, né, para hoje, né? Hoje eu posso dizer que assim, não, eu consigo viver da dança, né? Consigo viver das danças, graças a Deus. Mas assim, não é fácil, né? É aquele construir, né? Aquela subida de escada, cada dia a gente vai alcançando um degrau e vai galgando e vai, né, trabalhando e fazendo, né, no caso, o trabalho de formiguinha, aí, o boca a boca que a Raquel falou, mas assim, hoje também com ferramentas, né? Sim, A sim. É internet, só né, o aprimorar. Instagram é uma ferramenta muito, muito poderosa, né, para gente e a gente tenta usar o máximo das ferramentas que a gente tem para a gente conseguir fazer, viver, né, do nosso hobby, fazer com que o nosso hobby, uma coisa que já foi um hobby lá atrás, hoje seja uma fonte realmente de renda e que a gente consiga sobreviver, né? Ter uma independência financeira através de uma atividade que já foi um hobby. Não, e isso também que você começou a falar, né, sobre a transição, você vê que hoje em dia muitas pessoas estão despertando também dessa coisa assim, poxa, o que eu faço não faz tanto sentido, não era isso que eu tinha planejado para mim, né? Porque, assim, a nossa geração até, hoje em dia eu não digo, né, a geração do meu filho já vai ser diferente, mas a nossa, a gente ainda pegou aquele ranço de que profissão era médico, arquiteto, você ainda estava dentro, né? Médico, engenheiro, advogado, né? Bem ali, né? Amarradinho. Administração de empresas. Né? Então, assim, quando você vira, vamos dizer assim, a ovelha holística da família, já começa a incomodar, né? Também começa a incomodar pra caramba. Porque até hoje eu escuto, até há pouco tempo, né? Se duvidar, se eu der brecha para minha mãe, ela também fala, entendeu? Ah, você largou o magistério, que fez a faculdade, não. Entendeu? Só que, assim, essa transição planetária, ela está chamando a gente para a nossa missão, de fato. E muitos que estão aqui encarnados têm a missão de também ajudarem outras pessoas. Nesse
nesse momento cura, né? Nesse momento de cura que do a gente planeta. precisa. O que acontece? Como a gente vive no planeta, nós somos parte do planeta. Então, a gente ajuda na transição planetária, Sim, nos curando e trabalhando na cura de outras pessoas. Né? exatamente. Exatamente. E eu acho que, para mim, isso é muito forte hoje em dia, sabe? De eu ter conseguido e ainda estar me curando, que eu falo que eu ainda estou no processo de cura, Ah, né? De todo muitas mundo, Raquel, questões, pelo amor né? de Deus. Mas de eu poder, eu me sinto muito feliz de saber que o meu trabalho, não desmerecendo o magistério, que também, assim, assim, é uma profissão muito digna, muito linda, né? Mas trabalhar o emocional das pessoas, né? Aquele tete a tete, você vê a transformação de mulheres, é muito gostoso, sabe? Eu falo mulheres assim, que eu também tenho clientes homens, né? Mas a grande maioria, né, que me procura ainda são as mulheres, né? Mas assim, Aqui, eu... você falou da coisa do magistério, né? 65% das minhas alunas são professoras. Ah, lá. É muita, elas chegam assim às pincas. E elas chegam assim, não, eu quero um negócio para eu Viver, né? Desestressar, largar o Rivotril. isso, né? E aí acaba que assim, elas relatam coisas, né, que acontecem, né? E assim, ser professor hoje em dia é uma profissão muito estressante, muito estressante. Assim, é uma das mais, acho que é uma das, tá entre aí uma das mais estressantes hoje em dia, né? Nessa vida doida que a gente está vivendo aí. Então, eu vejo assim, elas saem transformadas, assim, às vezes elas entram transtornadas na aula e quando elas saem, elas já saem, né, já saem rindo, já saem melhor, né? Então, assim, aí a gente fica, cumprimos o nosso papel, né? Uhum. A, Cumprimos o a papel. missão está sendo cumprida aqui, né? Exatamente. E isso é muito Exatamente. bom, isso é muito legal, né? Isso é gratificante demais. E o que a gente está E, falando do propósito, né, que eu acho que também é importante da gente falar, né, que às vezes a gente acha que sabe o nosso propósito, mas na verdade a sociedade indiretamente é que impõe um propósito para a sim, gente e a gente, às vezes vive, sei lá, 10, 15, 20 anos, às vezes enganados, achando que a gente descobriu o nosso propósito e aí depois a gente, num belo dia, dá uma clique assim, é verdade. não, esse não é o meu propósito, não é isso que eu quero para minha vida, tá? Não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa, eu quero ajudar pessoas, eu quero trabalhar com o corpo, eu quero trabalhar com energia, eu quero trabalhar com florais, eu quero trabalhar com aromaterapia, eu quero trabalhar com coisas da natureza, eu não quero fazer parte desse sistema doido, dessa vida louca que a gente Uhum. vive, né? Então, assim, eu acho que é meio por aí também, Não, entendeu? o que você falou me passou um filme na minha cabeça, porque na época do vestibular, eu tinha muita, assim, eu fiquei muito dividida, porque era uma fase também que eu estudava música e tal, eu ficava, pô, vou fazer a faculdade de música ou vou para psicologia. Quando eu abri minha boca dentro de casa, aí foi aquele fuzil, psicologia, até porque eu tinha uma prima que tinha feito psicologia e não trabalhava com a psicologia. Fazia outras coisas e não trabalhava. Aí minha avó falava muito assim, pra quê? Vai morrer de fome, que não sei o quê. E aí eu não achava, eu não conseguia encaixar o que eu poderia fazer. Aí, como é que foi a escolha? Eu gosto de português, facilidade com português. Eu tinha acabado de sair do magistério, né? Que eu tinha feito magistério. Falei, eu vou fazer letras. A minha escolha foi assim. Eu vou fazer letras, porque eu não vou ver matemática. Olha É, só, olha o nível da maturidade. Mas assim, quem já teve aula comigo fala, poxa, você nasceu para dar aula. E realmente, assim, eu tive gosto em dar aula. Tanto é que eu achava que aquilo era para minha vida toda também. Né? Porque eu gostava muito. E principalmente quando eu comecei a trabalhar com adolescente, eu me encontrei. Eu falei, poxa, isso daqui é o que eu gosto e tal. Mas depois começou a não fazer sentido para mim, sabe?
Eu não sei nem explicar, assim, foi um dia que eu acordei, não, a coisa começou, eu falei, poxa, eu estou sentindo falta de alguma coisa, eu não sabia o que era justo. Aí entra aquela coisa da crença limitante, eu não conseguia ver terapias, as terapias eu amava, eu já estava dentro desse mundo, mas não via isso como uma possibilidade de viver, né, de pagar as minhas contas. E hoje em dia eu vivo 100% de terapias, né? Então, Mas, assim... Raquel, deixa eu te falar uma coisa. Você não deixou de ser professora, você continua Pois é, professora. pois eu saí do magistério, mas o magistério não saiu de mim, para você ver que é uma coisa que me Mas, agrada. Só que hoje em dia eu acho que eu dou aula com muito mais alegria, e até porque com certeza, né, é uma área que eu amo, né? com E certeza. estudo psicologia hoje em dia. Porque o que acontece? Eu acho que uma pessoa que começa a dar aula, que gosta de dar aula, ela não deixa de dar aula, ela não vai deixar de dar aula, vai encontrar um jeitinho de dar aula, né? Eu nunca tinha pensado em ser professora, né? Nunca tinha pensado, né? E aí foi surgindo também essa coisa de ser professora, né? Foi surgindo. A Cris, ó, botou aqui, ó, vivemos no automático até o incômodo se tornar insuportável. É Pelo verdade. menos é o que eu sinto. Então, Cris, às vezes acontece isso mesmo. A sociedade, né, essas pessoas, né, que a gente vive em volta, né, às vezes até família também, né, como a Raquel falou, às vezes acontece de a gente achar que a gente está vivendo certo. É. E, na verdade, aquilo ali não é o certo para nós, né? Não é o que satisfaz, né, o nosso coração, a nossa alma, não é o nosso propósito espiritual, né? Que eu acho que também tem muito a ver com a espiritualidade também. Sim. E aí, assim, até realmente vir esse incômodo aí que você está falando, né? Que aí chega uma hora que você, né, dá um basta, assim, não, eu não quero mais, né? Dá aquele, né? Chega, acabou, eu não quero mais isso. Por exemplo, hoje, né? Por exemplo, eu ainda pego, às vezes, uns trabalhos de arquitetura, né? Tem uma amiga arquiteta, né, a Clarice, e de vez em quando, né, ela precisa lá de um help, de uma ajuda lá nos projetos. Então, assim, se eu tiver que trabalhar hoje com arquitetura, eu vou trabalhar, entendeu? Uhum. Mas, assim, não é uma coisa que eu vou entrar no escritório de arquitetura e ficar lá 9 horas, 10 horas trabalhando, né? E, assim, eu fui fazendo a transição, né? Fui fazendo essa transição suave, né? Foi bom. E E, foi bom. assim, acaba que o que acontece? Eu acho que assim, as pessoas acabam entrando nesse mundo, né, das terapias holísticas até para se curar, né? Eu tenho uma prima que é psicóloga também e ela na época ela falou assim, não, todo mundo que faz psicologia é porque quer se curar primeiro para depois começar a ajudar as Mas isso é pessoas. uma grande E eu verdade. que a terapia holística também é um pouco isso, né? Às vezes a pessoa, assim, ela estuda um baralho, estuda né, uma terapia, né, uma aromaterapia ou alguma coisa similar para se curar. Ela primeiro estuda assim, não, eu tenho um problema, eu quero me curar. Aí depois acaba que aquilo vem um chamado, né, aquele chamado também que a Cris falou, né, de você ajudar outras pessoas. Poxa, como eu fui ajudada com essa técnica, por que eu também não vou ajudar outras pessoas com essa técnica, né? Por exemplo, se eu consigo, poxa, dar uma orientação, dar um norte, ajudar tantas pessoas com baralho cigano, por que eu não vou fazer isso para as outras pessoas, né? Sei lá, eu consegui, né, ver ali, né, coisas para minha vida. Por que eu não faço isso para as outras pessoas também, Sim. né? Então, acaba que é esse chamado aí que a gente, que é uma das propostas também aqui da live, né? Da gente apresentar aí o trabalho da Tatiana Raquel para vocês, né? Algumas alunas aí, eu tô com 7, a gente está com 7 pessoas aqui na live Tá agora. oscilando, às vezes vai para 9, às vezes vai para 7. Eu sei que o meu público não deve estar conseguindo entrar, porque travou ali de vez. Eu passei lá para os grupos, passei para o Telegram, o link, vamos ver.
Vai ficar gravado, né? As pessoas podem ver depois, tá? Se você conseguir me passar, eu boto até lá no YouTube. Sim, né? sim. Mas e agora me fugiu o que a gente estava falando. Né? Sobre a cura, né? Da gente se curar, né? Sentir o chamado, e eu acho que o chamado vem por aí, né? Porque quando a gente vê a transformação, independente se é terapia, se é dança, se é outra coisa, quando a gente vê que a gente está fazendo uma coisa que está fazendo bem para a nossa alma, que aquilo está nos alimentando, a gente se cura, né, de alguma forma, e a gente irradia essa energia para as outras pessoas. Eu acho que isso também é o grande lance, né? De você se encontrar nessa transição, nesse mundo doido que a gente está vivendo. Aí eu vou falar só um pouquinho aqui do curso, né? E, como eu falei, o curso por enquanto não é gravado. O meu curso ele é ao vivo. A gente marca a data, a hora, né? Uma vez na semana, ao vivo, para tirar dúvida, para trabalhar ali junto. Então, vou começar a primeira parte com baralho, né? Vou passar aquela noção que, na verdade, eu estou planejando fazer um workshop dos arquétipos, né? Porque não dá para trabalhar com oráculo, com tarô, com baralho, sem falar de arquétipo. E eu gosto muito desse lado dos arquétipos, essa linha mais junguiana, que puxa aí para a psicologia, para a psicanálise, que é a minha formação, né, em psicanálise. Então, eu gosto muito de puxar para esse lado também, porque não é só uma ferramenta, né, para você utilizar, é autoconhecimento, né? Os oráculos também, a gente se trabalha muito ali aprendendo. Então, no primeiro momento vai ser baralho cigano, e logo em seguida, né, o segundo módulo vai ser florais de bar, justamente por essa necessidade, né? Porque você tendo florais de bar, então alguém falou que, né, fez ou trabalha com cromoterapia, você consegue agregar, né? Assim, e a gente sabe que terapia é isso, né? Você começa é um mosquito que pica a gente, e a gente começa, faz um negócio aqui, faz outro negócio, quando vê, tá cheio de curso. Mas, na verdade, você nem precisa de tanto curso assim. Basta, né, uma, duas técnicas bem feitas que você consegue realmente gerar uma renda legal para você, né? Ou, quem sabe, viver disso, né, integralmente. É possível, eu sou essa prova viva. E os florais, assim, são ótimos para até para, né, Raquelzinha receitar para as alunas, como ela faz com a aromaterapia, né, quem trabalha com a cromo, né, vamos alinhar ali, vamos fazer a limpeza com a cromo, mas vamos receitar um floralzinho, então dá para agregar, né. Floral, ele é uma ferramenta muito, muito boa e tem resultados maravilhosos também. Então, assim, e o estudo nunca é demais, né? Nunca. A terapia, assim, é sempre bom você experimentar todas as terapias, né? Estudar todas elas, e aí você vai vendo assim, não, essa daqui eu me identifico mais, não, essa daqui eu gosto, mas de repente não trabalharia com ela, né? Então, assim, é bom você ter um leque, né, de opções também, sim. E aí você vai vendo qual a que você se afiniza mais, qual que você, né? Qual que tem o chamado, né? Qual que te chama, né? Sim, isso eu acho que acontece. A terapia também é igual o cristal, né? O cristal, você chega na loja de cristais assim, né? O cristal pula em você. Aqui, né? O cristal te chama, né? Não. Então, eu tenho experiência com o cristal pulando na minha mão. Eu já tive essa experiência do cristal pular. Que o cristal é uma coisa muito forte. É fortíssimo. A gente acha que a gente escolhe o cristal, ele que escolhe a gente. Né? E as terapias também são muito disso, né? Tá nessa vibe aí também, que você acha que também escolhem a gente. A gente vai indo para um caminho, quando vê, já está conhecendo outras coisas, e enfim. Né? Porque, assim, eu também tive algumas formações que hoje em dia eu não uso. Sim. Né? Cursos até que eu fiz, até com o Leonardo e tal, e não uso. Né? Então, o meu caminho, né, eu fui trilhando um caminho, ele foi trilhando outro, né? E, que é aquela coisa de afinidade, você vai se afinizando, né? O seu propósito está mais alinhado com isso, não com aquilo.
mas o conhecimento é sempre maravilhoso, né? A questão do autoconhecimento também, você estudar para se autoconhecer, se cuidar, também não tem preço. E aí eu também quero aproveitar, fazer o convite para quem estiver aqui, né? E lá na Universidade das Deusas tem um link do WhatsApp, entra lá no link, porque ali eu já vou botar os próximos eventos, né, do workshop, e assim que eu abrir turma eu vou estar avisando também. O que acontece, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, quando eu salvar a live, na descrição eu vou botar o arroba lá da Universidade das Deusas, vou botar o telefone da Tatiana Raquel também, para quem quiser entrar em contato com ela, tá? E aí facilita esse contato, quem quiser entrar em contato com ela, tá? Quero mandar um beijão aqui para as minhas alunas, né? Aqui a Lídia Santiago, que entrou também. Beijo, Lídia. Saudade de você. É que ela está se preparando, ela vai se mudar do Rio, ela vai deixar de ser minha aluna. Opa! Mas daí pode fazer o curso da Hotmart, pode fazer uma pode fazer online. Tá? Então, assim, a mensagem assim, final que eu deixo para vocês, né? Diversifiquem sempre, tá? Eu acho que é uma das dicas. Paciência, diversificar, paciência e perseverança. Tem que perseverar. Porque as pessoas, assim, aí faz uma primeira tentativa, não consegue, aí desiste e parte para outra coisa. Então, assim, às vezes, se você não tem a perseverança, você não vai conseguir, né? Então, assim, eu já estou já há um tempinho, né? Raquel vem acompanhando aí, né? Eu já estou ali, estou martelando e estou chegando. Você falou tudo, perseverança e foco, porque eu também já tive experiência com alunas minhas. Eu quero trabalhar com isso, mas assim, eu quero estar no campo das ideias. Não vai para ação. E aí vai para ação. Aí a ação acha que vai aparecer 1000 clientes do dia para a noite. Então vamos ser. Eu também sou muito realista, gente. Não, calma aí. Você está achando que vai fazer a transição e vai cliente cair do céu? Não. É um trabalho de divulgação, é usar as redes sociais como ferramenta, é todo dia, é maçante. Tem dia que você vai falar, meu Deus, que é isso? Mas vamos embora. E quando você. É formiguinha mesmo. Mas quando você pega um e faz o trabalho bem feito, você tem a certeza que aquela pessoa vai te indicar para outra. E aí você continua. Né? O início é o que a Raquel falou, não é um mar de rosas, não é mágico, não é doce. De carreira não é. Né? É você estar determinado que quer aquilo. Aí, se você está com foco, com determinação, disciplina, a coisa vai. E vai mesmo. Né? Estamos aqui dando esse testemunho lá fora, né? Com certeza. Com certeza. E aí, mais alguma coisa que você queira falar? Falamos tudo que a gente... Acho que sim. Alguém quer fazer alguma pergunta também, né? Que às vezes alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Mas é legal que tem coisas aqui que eu falei na live que tem gente que não sabe, né? Tem alunas minhas aí que não sabem, né? Não conheciam muito esse meu lado também. Então, é bom, né? Conhecer a teacher. Esse lado esotérico, esse lado arquitetônico da professora. Exatamente. É bom também para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Vamos ver se daqui para frente também eu tomo vergonha nessa cara aqui e faço mais live. Não, foi uma época que era muito bom, né? Teve uma época que foi o boom das lives, né? Depois desse boom da pandemia, eu nunca mais fiz live, tanto é que desaprendi. Né? Hoje foi um Deus nos acuda para... Raquel, me ajuda, porque eu não estou conseguindo. Para conseguir entrar. Para conseguir entrar. Olha só que vexame. Ó,
A Adriana Já tem gente entrando, entrando. tem gente entrando. Mara, o que Não, acontece? pelo menos está aparecendo agora para mim. De repente já entrou, mas eu não vi, né? Mara, o Porque que eu. acontece? Fiz curso de tarô com a Raquel, fiz curso de baralho cigano com a minha professora, a Liane de Luna, tá? Fiz outros cursos também online, né? Fiz curso online, mas assim, eu não tenho a prática de jogo, tá? Eu tenho até intuição e tudo, mas assim, eu não tenho a prática de jogo. Tenho chamado até para o jogo, mas assim, também falta vergonha nessa cara, essa cara sem vergonha aqui, de pegar e jogar, tá, Mara? Mara também é minha aluna aqui do Meia. Beijo, Mara. Não, e eu sou prova que Raquelzinha tem intuição. Era uma boa aluna, né, Raquel? Era uma boa aluna. Mas é Uma aluna aquilo, né? italiana. Aí entrou para dança, aí o negócio fluiu. Porque aí acaba que você tem que, É a né, você tem demanda que também, ficar né, do naquela trabalho. luta pela sobrevivência e aí É, acaba que você, né? Mas eu tô entrando numa uma fase diferente, uma fase legal. Acho que agora eu vou conseguir tá, me organizar melhor. Em breve aí vamos ter novidades, tá? isso aí. Estou indicando também uma aluna minha, aliás, duas alunas, né? A Hilda e a Vivian, que são minhas alunas aqui do Meia. Estou indicando as aulas dela de yoga, Ah, né? Elas estão legal. dando aula de yoga, né? Estou fazendo também o yoga com elas, né? Maravilha. E aí, assim, eu acho que também vai me dar uma equilibrada, uma harmonizada, e eu acho que eu vou, de repente, voltar a estudar essas terapias, né? A minha conta, né, como a aromaterapeuta na doTERRA, estava até Parada. desativada. Ah, Não, não estava desativada, eu não acredito. conseguia nem comprar o óleo. Meu Deus. Estava desativada. Aí essa semana também ativei minha conta. Quero voltar a trabalhar com aromaterapia. Algumas alunas minhas já sabem, né? Eu tive tô com um probleminha de saúde com a minha sogra, né? A mãe do Augusto. E ela está se curando com os óleos essenciais. Então, Olha que maravilha. assim, E você sempre foi uma ela tem divulgadora da aromaterapia. Como é que para exatamente. essa... Dei Não, uma não faz sentido. dei uma parada grande, Raquel. Mas agora sim, eu estou voltando também. Estou tratando minha sogra com aromaterapia, né? É, e assim, problema cardíaco, né? Ela está com problema cardíaco e ansiedade que todo mundo tem, né? Assim, quem disser aqui que não tem ansiedade, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é, a gente vai voltando, né? Eu acho que eu já estou num momento que eu acho que eu vou voltar também com essa parte, né? E é isso, a gente vai estudando cada vez mais e se aprimorando, Com né? certeza. E E tendo assim, até... É uma ferramenta até para você cuidar, né? E vai agregar nas suas aulas também, né? exatamente. E aí, recapitulando, né? A diversificação, a paciência e a persistência, tá, gente? Quem quiser Persistência, fazer transição foco. de carreira aí, tem que ter essas três. Não diversificar para uma coisa só, tentar diversificar para várias coisas, né? Ah, tá, eu quero um ramo, tá, dança. Tá, mas eu tenho a dança, mas assim, né, eu presto serviço para a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu tenho aulas particulares, né? Tenho um grupo voluntário, né, que foi o que originou isso tudo, mas eu ainda tenho ele lá, né, formado lá, tanto que a Lídia aí, que entrou no grupo voluntário. É, tenho as aulas online, tenho as aulas gravadas no Hotmart, quer dizer, então, assim, procurem diversificar. Por exemplo, se entrarem no ramo da terapia holística, estudem, vão estudando. Vai surgindo uma aqui, outra ali, vai estudando e vai vendo assim, o que vocês se adaptam, o que é melhor para vocês, o que vocês sentem o chamado. É a mesma coisa, né? Que a gente estava falando aqui, né? De entrar na loja de cristais, o cristal te escolhe. Quer dizer, então
De repente você vai estar lá fazendo o curso, né, lá com a Tatiana Raquel, e de repente aquilo ali, um floral de bar vai te chamar. E você vai querer trabalhar com aquilo, vai querer ajudar as outras pessoas, né? Vai querer curar outras pessoas, né? Então, eu acho que é muito por aí. Com certeza. Meu Deus, ainda tem gente entrando. Tem gente entrando nos finalmente, né? Mas recapitulando, é aquilo, né, que a gente falou, não é fácil, não é impossível, não é Transição de fácil, carreira não é não é fácil. fácil, mas assim, o ideal é que você, né, não, se você você tem o seu trabalho e quer fazer a transição, né, vai aos poucos, já vai começando com o que você quer, pesquisa, vai se estruturando, né, e vai fazendo de forma gradativa, que aí você tem, né, um apoio. Não faça que nem eu jogo o negócio pro alto, agora eu vou cair nisso. Porque é pesado, sabe? Assim, eu passei alguns perrengues, alguns apertos, né? É porque a minha vontade da coisa dar certo, eu tinha dentro de mim uma certeza tão grande que eu não desisti. Porque é o que a gente falou agora, eu vejo pessoas desistindo fácil. Amanhã eu faço uma publicação, mês que vem, aí depois passa um mês que vem, eu vou divulgar. Não, é todo dia, é viver naquilo, é estar estudando, é estar divulgando, montando. E a gente tem um benefício hoje em dia das redes sociais, né, que tem cada vez mais. Hoje em dia tem até TikTok, Quai, que você pode fazer vídeo, divulgar seu trabalho também, né? Tem o YouTube, tem aqui o Instagram. O próprio WhatsApp, para mim, é uma ótima ferramenta, porque quando eu vejo assim, calma aí, tá muito, muito paradinha essa semana, deixa eu inventar um negócio aqui que eu vou mandar para os meus clientes, um oi, pelo menos, que quem não é visto não é lembrado, né? Então, Eu ia faço falar muito, exatamente isso. Eu estava com essa frase aqui na cabeça e eu falo assim, quem não é né? visto não é lembrado, né? Então você tem que estar sempre ali aparecendo, não tem jeito. Né? Nem Rede social, que você tem seja, que oi estar sempre. gente, tudo bem? Bom final de semana para vocês. Porque às vezes nisso que eu vou de um em um, ou até, por exemplo, na divulgação aqui da live, vou divulgar workshop, aí a pessoa, Exatamente. lembrei de você, queria fazer uma mesa radiônica, lembrei de você, quero fazer uma constelação, e assim vai fluindo. É todo dia, é constância, Exatamente. é determinação, perseverança, senão a coisa não cresce. Como qualquer outro trabalho, né? Como qualquer outro, né? Agora, o bom é que quando você faz uma transição para uma coisa que é da tua alma, aí você não tem dúvida, né? Porque a coisa vai fluindo, né? É o que Jesus falava, né? Caminha que eu te ajudarei, né? Exatamente. E às vezes acontece, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas eu não. Eu não sei, não, eu não vou. Mas assim, se a pessoa for, as portas vão se abrir, os caminhos vão se abrir, e se realmente for o propósito real de vida da pessoa, os caminhos vão se abrir, né? E é importante saber, às vezes, discernir isso, né? Se a pessoa está, não, estou com preguiça, estou desanimada. Ou então a pessoa, de repente, às vezes está indo por um caminho que não é o caminho dela. Né? Sim. Então, assim, dá uma parada, pensa, reflete, né? E não deixa de caminhar. O problema, a É questão a é ação, é a ação. ter a perseverança e não deixar de caminhar. Tá sempre caminhando Exatamente. e buscando, né? Com certeza. E só se quiser falar mais alguma coisa, senão vou repetir de novo. Quem chegou agora, né, para o final, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, que a gente vai estar Na aqui. verdade, a gente fez essa live com a intenção de falar sobre transição de carreira, né? Tanto eu quanto a minha xará Raquel aí embaixo. Nós fizemos transição de carreira, né? De uma carreira convencional, né? Para uma carreira alternativa, né? Porque as pessoas dizem, mas você faz dança, né? Mas você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com dança. Nossa, não, eu também escuto isso. Sim, Parece que mas dança você não é trabalha com o trabalho, quê? né? A mesma Gente, olha coisa o que loucura. terapeuta holístico, o terapeuta holístico, né? Assim, você trabalha com o quê? Não, eu faço terapia. Não, mas você trabalha com o quê? Com Né? terapia, né? Parece que não.
é um trabalho, né? Mas é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, né? Pois Não deixa de é. ser Não, o que eu falo, que a gente ainda vem do ranço, né, das gerações passadas, né, de que profissão era só aquilo. E hoje em dia a gente está cada vez mais, o leque está abrindo. Sim, Né? com certeza. Agora eu não lembro, mas eu cheguei a ver um estudo. Tem profissões que estão se acabando, na verdade. Profissões estão se acabando e daqui até 20 anos vão ter profissões que a gente nem imaginava. Você vê que hoje em dia, até aqui, né, no Instagram, você pode trabalhar com várias coisas. Você pode trabalhar com venda de serviço, de produto, você pode ser gerenciador de Instagram, você pode ser trabalhar com tráfego. Existem milhões de profissões dentro de uma rede social, né? Coisa que você nem imaginava isso há, sei lá, 10 anos atrás, né? E hoje em dia está surgindo essa profissão, essas profissões estão surgindo. E cada vez mais é isso, né? Algumas profissões vão desaparecer e outras vão surgir que a gente nem imagina. Então a gente tem que abrir a mente mesmo, não ficar que nem eu não vou viver disso, e hoje em dia eu consigo viver até melhor do que na época que eu tinha uma carreira tradicional. Graças a Né? Deus, Né? Quem diria, né? No universo vai abrindo os caminhos. Vai, com certeza. Então, assim, a gente tem que também fazer um trabalhinho assim de expansão, né? E para isso existe um floral muito bom, que é a fórmula do aprendizado. É o floral de Minas Gerais, que é maravilhoso. Você toma 8 gotas ao acordar, 8 gotas antes de dormir. Ele é para foco, concentração e expansão de consciência. É muito bom, gente. Fórmula do aprendizado, Minas Gerais. 8 gotas ao acordar, 8 gotas ao deitar. Podem anotar aí, que vai ajudar a clarificar a mente aí de vocês. Muito e é isso. bom. Já quero. Pode usar. E vem para um curso de florais de bar também. Baralho cigano. Meninas, vamos nos despedindo. Meus alunos, um beijo para vocês. Um beijo. Também, tem aluna minha, tem duas, pelo menos eu vi aqui 2 minhas, a Evelyn e a Adriana. Não sei se tem mais, porque para mim tá muito lento, né? Minha conexão tá meio esquisita. Mas eu acho que é a Adriana. Adriana, boa ideia, vou fazer para mim. Vamos expandir, vamos aí. Quero agradecer também a tua audiência, né? O pessoal que nos assistiu também. E te agradecer do fundo do coração, Raquel, que eu sei que a tua agenda é doida. Eu falei, Raquel, qual é o dia que você pode? Pode sábado, só não posso domingo. Vamos ver um dia à noite, que eu mudo meus horários. Aí quando ela falou terça, eu falei, opa, mas isso foi a ajuda do povo cigano. A Cris botou aqui, façam mais lives, foi muito boa. Que bom. Então vamos fazer, Raquelzinha, vamos fazer. Vamos pegar um outro tema aí, a gente... Já que a gente não está fazendo os eventos presenciais, pelo menos uma live uma vez por mês a gente tem que fazer, né, Raquel? Pelo amor de Deus. Seria bom, né? Vamos alimentar o YouTube também. Meu YouTube está parado. De repente a gente escolhe uma terapia para falar, depois eu posso falar de aromaterapia, você pode falar de florais, a gente pode, cada live a gente fala de uma coisa, o que você acha? Acho ótimo. Vamos? Fechou? Já vamos pensar para a próxima. Fiquei animada. Olha, do fundo do coração, gratidão mesmo. Agradece aí, Augusto. Também estou roubando a esposa do meu amigo, né? Que poderia estar agora, né? No aconchego do lar, descansando. Eu roubei-a para estar aqui. Vou chamar o Augusto também, que a gente pode falar de radiestesia. Sim. Augusto virou um exímio radiestesista agora. Né? Vamos pensar nessas coisas aí. E outra coisa também, outra coisa também que eu vou falar agora, cura xamânica. Augusto. Tá chique, hein? Bom saber.
A Adri está perguntando se vai ficar gravada. A Adri tem que ficar gravada, porque Vai, o meu vai ficar Instagram deu gravada, tilt. vai ficar gravada no meu perfil e aí eu vou marcar, vou botar lá as redes sociais da Tatiana Raquel, tá? Que é a Universidade das Deusas, tá? Isso. E não tem problema, depois você assiste, Adriana, sem problema, já fica gravado E assim. se você puder, fala aí também com o Augusto, que ele que é o homem da internet, né? Manda para mim, porque eu boto no YouTube essa live, pelo amor de Deus. Que eu Tá, convidei tá, um monte de gente e a coisa travou aqui. tá, tá. A gente dá um jeitinho. Vamos Não, a dar gente, esse jeito. eu acho Que que é bom que a gente consegue. vai alimentando também as outras redes, né? Sim, Eu estou precisando, né? Porque o pessoal aqui não me conhece, mas eu tinha um outro Instagram, um outro YouTube junto, né, com o meu ex-sócio, e agora eu estou começando do zero tudo, né? Ó, já tem tem vários vários temas temas para para as as próximas próximas lives. Sim, sim. Aceitamos também sugestões, né, Raquel? Se tiver sugestão também, depois você me manda, querido. E vamos que vamos. Então, gente, olha, gratidão, uma ótima semana para vocês. Ó, gratidão aí, Raquel, Augusto, brigadão. Vocês são 10 e a gente vai se falando, Vamos, tá bom? Uma sim, boa vamos fazer noite para mais. vocês. Beijo. Beijo, tchau, tchau.